Olá, eu sou o professor Jair Luiz Reis. Você está no canal No Horizonte da Fé Católica. Seja muito bem-vindo. Hoje na videoaula nós vamos refletir um pouco sobre graça e liberdade. Peço ainda a gentileza, se eu assim o desejar, que você se inscreva no meu canal. Acione o sininho para assim receber todas as notificações. Muito obrigado e vamos à videoaula. Para chegarmos numa compreensão devida, nós sempre precisamos articular essa dupla compreensão. Graça de Deus e liberdade humana. E aí na Sagrada Escritura a gente vai ver que vem presente essa incapacidade humana no início do ato da conversão. Quem pode nos converter? É somente Deus. Como eu vou ler uns textos, eu preciso tirar o óculos. Meu óculos é para longe. Sem problema. Então, eu estou aqui no Evangelho de São João, lá no capítulo 6, lá no versículo 44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, veja essa percepção de que quem está no início da conversão é sempre Deus. É Deus que nos atrai. É Deus que nos converte. É Deus que vem ao nosso encontro. Então, essa incapacidade humana, claro, com isso a gente não pode cair no erro de achar que Deus vai fazer tudo. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós necessariamente precisamos dar a nossa resposta, ok? A nossa reflexão está sempre na iniciativa. A iniciativa é sempre da graça de Deus. E aí, em Efésios 2, diz exatamente essa salvação gratuita em Cristo, inclusive o título que a Bíblia de Jerusalém usa. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Aí depois, no versículo 4, agora, Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou junto com Cristo. Veja, é Deus que é rico em misericórdia. É Deus que quer a salvação de todos. É Deus que vem ao nosso encontro. Ele nos chama à conversão. Então, são conceitos fundamentais para que a gente entenda essa iniciativa absoluta de Deus. Mas esse Deus vem ao encontro do ser humano. E como diz na sequência, mas põe ênfase que o ser humano permanece livre e é responsável pelo seu destino eterno. Não é que Deus vai realizar tudo por si só e fecha a questão. Não, o ser humano tem que dar a sua resposta. Aí podemos ir rapidamente ao evangelista São Mateus, no capítulo 25, nos versículos 31. Às vezes não dá tempo de vocês pegarem a Bíblia, mas depois, para rever a gravação, acho que vai ficar mais fácil. Diz aqui, Mateus 25, no versículo, estou chegando, 31, fala aí do último julgamento. Então, começa no versículo 31, dizendo, capítulo 25 de São Mateus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações. Então, quem? É sempre Deus. A iniciativa é dele. Ele, inclusive, vai dar o destino eterno conforme passando pela liberdade da pessoa. A pessoa precisa querer. Boa noite, Edna, bem-vinda.
Começamos agorinha, tá? Seja muito bem-vinda, Edna. Obrigada, professor. É. Boa noite. Boa Desculpa noite. o atraso. Boa Não, noite, imagina. Edna. Então, essa dupla realidade, a incapacidade humana, no início, no ato da conversão, e depois o ser humano, é livre e responsável pelo seu destino eterno. Aí estamos em Mateus 25, 31, 46. Eu só vou ler no finalzinho, quando diz: e ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixaste fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Veja a questão do destino. Então, passa pela liberdade do ser humano. Edna, se você ficar mais à vontade sem câmera, eu não me incomodo não, tá? Pode ficar bem à vontade, como você se achar melhor. Tá bom, sim, para mim tá bom. Tá. Então, é essa dupla perspectiva. Então, com isso, aparece em destaque o que, continuamente no texto sagrado? Os apelos à conversão. Por quê? Se, por um lado, o texto bíblico fala da incapacidade da iniciativa, ok? A iniciativa é sempre de Deus. Mas, por outro lado, necessariamente o ser humano precisa responder. Por isso vem posto em destaque esse apelo que Deus faz para a conversão. Aí, ainda no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, nós podemos dizer, então, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, pois foi dele que falou o profeta Isaías. E assim vai desenvolvendo. Fala continuamente ou melhor dito, faz esse apelo contínuo para a conversão. E a conversão é inicialmente, claro, com a ajuda da igreja, é esse movimento pessoal. É essa resposta, primeiro é pessoal, depois é coletiva, mas a primeira não tem para onde correr. Necessariamente a pessoa precisa responder. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dentro do contexto de Pentecostes, lá no versículo 38, deixa eu encontrar aqui rapidinho, vai dizer: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento já mediante o uso do nosso arbítrio, e mediante isso nós vamos dando a nossa resposta. Tiverem qualquer dúvida ou qualquer complemento que vocês queiram, tenham a bondade. E também Atos 3, 19, quando vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. E deste modo venham da face do Senhor os tempos de refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado. Então, esse já é o versículo 20. Então, o versículo 19 do capítulo 3 já começa: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. Então, é exatamente a teologia da graça e da liberdade, que é um pouco essa nossa reflexão, tem um duplo cuidado para não apresentar essa visão extrinsecista, como se tudo passasse somente por Deus, se o ser humano não precisava dar a sua resposta, ou que o ser humano por si só poderia chegar a Deus. Também não é esse o caminho. Exatamente esse equilíbrio entre, por um lado, esse Deus que quer a conversão, que confia ao ser humano,
e, por outro lado, o ser humano que precisa necessariamente responder. E ele responde em liberdade. Aquela liberdade profunda que a gente falou lá na primeira aula, de que o ser humano precisa se decidir. Eu estava comentando com a Leda já no início, Edna também, e depois os demais que vão ver posteriormente. A segunda aula ela está já no nosso canal, mas lembram que o acesso de vocês é sempre pelo e-mail de vocês, porque procurem ver exatamente esse e-mail que vocês usaram para a inscrição. Você conseguiu acessar a primeira aula, Edna? Tá lá no meu e-mail, eu vi que Tá. chegou, entendeu? Mas eu não assisti, Não, mas tá não, lá. tudo bem. Não, é só para... Porque, às vezes, a pessoa, como que vai chegar? Não vai chegar por nosso canal, porque senão estaria aberto para todos. Ele chega só para vocês, no e-mail de vocês, e vocês só vão conseguir ver se vocês estiverem plugados no e-mail de vocês. É o controle do Google para que a gente disponibilize só para vocês. Porque não tem outro caminho para a gente fazer isso, que o arquivo é grande, né? Eu vi já a primeira aula, eu já né, já... Legal. E essa vai vir também, da mesma forma, mas sempre vai ser pelo e-mail de vocês, porque é o controle que a gente tem, e também esse é um material que é só de vocês. A gente não pode disponibilizar para ninguém. Aula na íntegra, jamais. Só quem, de fato, adquiriu, foram vocês. Então, na sequência, como visto, a liberdade profunda atinge o ser humano na sua totalidade. É esse aspecto que na teologia chama muita atenção. Porque quando, no senso comum, se fala em liberdade, muitas vezes as pessoas têm como referência somente essa escolha, hoje, amanhã. Não, é mais do que isso. Porque o nosso ponto de partida é Cristo. E tudo aquilo que Cristo mereceu para nós. Então, é mediante o exercício da nossa liberdade que nós estamos no caminho da salvação. Mas esse caminho ele estará sempre aberto, visto que a pessoa pode se converter, pode ter uma mudança na vida dela, ela pode se decidir a qualquer momento. Então, essa possibilidade de mudança sempre é possível. Deus comunica, ou melhor dito, se autocomunica, ele mesmo se faz dom para o ser humano. Ele faz para quê? Para salvar o ser humano. E ele o faz em consonância com a liberdade dele. E aí chegamos aí um pouco a essa reflexão de que em Cristo nos tornou livres. Esse bonito trecho aí de Gálatas, não posso deixar de ler para vocês. É um texto muito bacana de Gálatas. Aliás, os textos bíblicos são todos bacanas, né? Então, estou em Efésios, já estou chegando em Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja como o texto é enfático. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Cristo nos libertou para a liberdade. Veja que bonito o texto. É o próprio texto sagrado que está dizendo que Cristo nos libertou. Então, eu não podia hoje começar outro percurso senão pela Sagrada Escritura. E aí, vamos ver alguns textos que nos ajudam que essa libertação, nós fomos libertos do pecado. Aí vamos dar uma olhadinha em Romanos, voltar um pouco. Mas se tiver qualquer questão ou complemento, sempre pode participar, tá, gente? Fiquem muito à vontade. Estamos aí para vocês. Então, Romanos 6, lá no versículo 18, vamos lá. Que vai dizer, e assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça.
Então, veja como que é forte. Eu vou começar lá no versículo 17, para a gente entender. Mas a graça de Deus, vós, outrora, escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual vos foi entregue. E assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Eu vou pular só um trechinho. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem, para viver desregradamente, assim entreguei agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Então, quem pode libertar o ser humano é somente Cristo. Então, esse forte termo de que éramos escravos do pecado, éramos presos ao pecado, Cristo vem para nos resgatar. E também outra libertação da lei. Eu não vou ler esses textos todos, não, gente. Eu só vou ler um e outro para exemplificar, tá? Porque senão a gente tem algumas coisas para serem vistas hoje. Então, o outro aspecto, libertação da lei. Já que estamos em Romanos 7:3. Por isso, estando vivo o marido, ele... Desculpe, deixa eu ver. Não. Eu estou no... tá sim. Só ver o contexto. Não, é o versículo 4 aqui, expressa melhor. Perdão. Então, de modo análogo, quando também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para permanecerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Então, a lei é superada, a lei a partir de Cristo. Ainda Romanos 8:2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Então, é essa questão de que a lei sempre tem a serventia de mostrar o caminho. Mas quem pode salvar, quem redime, é somente Deus. E da morte, claro, aí Romanos 6:21 seguintes. Vamos ao texto. E que fruto colhestes, então, daquelas coisas de que agora vos envergonhais, pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação, e como desfecho, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, estou lendo até o versículo 23, tá? É 21 até 23. E se retoma o trechinho, final 23, porque o salário do pecado é a morte e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, alguma questão, algum complemento, algo que vocês gostariam de perguntar? Não, da minha parte, está tudo... É só uma pequena observação, né, de a gente ser liberto para ser servo da justiça. Não, né? é sério. É uma liberdade comprometida, né? É verdade. É essa compreensão de que
nós somos libertos do pecado, da lei e da morte, para quê? Para uma missão. Então, é essa dupla liberdade, que a gente até já sinalizou um pouco na aula passada, essa liberdade de e liberdade para. Por quê? No fundo, e aí em consonância com Santo Agostinho, Santo Tomás e outros teólogos também, eles vão dizer que o ser humano só pode realizar um ato bom se, de fato, está sob o influxo da graça de Deus. Então, não é por acaso que, para Agostinho, o conceito de liberdade já é um conceito eminentemente teológico, que já passa pelo livre-arbítrio. A Lúcia, a professora Lúcia Arruda, deve ter comentado alguma coisa sobre a relação do livre-arbítrio em Agostinho. A compreensão teológica mostra exatamente isso, de que o ser humano somente é livre, de fato, sob o influxo da graça de Deus. Porque Deus age, o ser humano pode realizar. E aí vem os frutos, né? Que é o amor, que é a prática do bem, que é a justiça. No fundo, a justiça que está falando aqui é a justiça que o próprio Deus nos mereceu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, nós já começamos falando da libertação em Cristo. Em Cristo, nós nos tornamos verdadeira e profundamente livres. Porque só Ele dá conta de nos libertar do pecado, da lei que estava aprisionando e aí a consequência mais grave do pecado, que é a morte. Obrigado, Edna. Leda também tranquilo, né? Então, a libertação em sua tríplice compreensão paulina, isto é, da lei, do pecado e da morte, tem a meta clara, a libertação definitiva em Cristo. Cristo, somente Cristo é a libertação definitiva. Claro que a gente não pode esquecer que o nosso universo de compreensão sempre está em consonância com a teologia católica. Mas isso vocês sabem, já vocês frequentam o nosso canal, que a nossa reflexão teológica é católica. A Edna, que não foi minha aluna, né, Edna? Você começou na filosofia, né? Eu nem sei se você me tinha visto na faculdade uma vez. Eu saí em julho passado. Não vi, não. Porque eu já entrei no remoto, na aula remota. Ah, entendi. Então, você começou online, agora que está presencial, né? Isso. Entendi. A Leda me conhece já. A Leda fez alguns cursos comigo. Ela é aluna da teologia. Está concluindo. Quase, né, Leda? Daqui a pouco vai terminar. Então, a lei não é um caminho de salvação, mas mostra o caminho que leva à verdadeira e definitiva salvação de Cristo. Por que a lei mostra o caminho? A lei nos ensina o que nós devemos seguir. Para vermos isso, podemos, Romanos 7, vocês veem como que esse texto de Romanos é importante para a gente entender isso, né? Vai dizer, de modo que a lei é santa e santo, justo, bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em mim para a morte. Está falando dessa compreensão da lei que acaba escravizando o ser humano, para depois falar que somente Cristo pode libertar o ser humano. E também Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 12. Vamos ao texto, deixa eu achar aqui. Versículo 12. Ora, a lei não é pela fé, mas quem pratica essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão em Jesus Cristo se estenda aos gentios, e para que, pela fé,
recebamos o Espírito prometido. E é recorrente também essa visão de que Jesus Cristo levou a lei à plenitude, né? Jesus Cristo é a plenitude da lei. Em Cristo tudo se realiza. Então, vocês percebem a importância que tem essa compreensão da liberdade na compreensão teológica, mas quem mais aborda é São Paulo. Então, a salvação em Cristo traz uma libertação primeiro ontológica, isto é, interna, aquilo que estava dividindo o ser humano. O que estava dividindo o ser humano? É o pecado. O pecado está dividindo o ser humano. O pecado, na verdade, está aprisionando e dividindo, não permitindo que o ser humano consiga ser aquilo que ele é. E mais, aí o que ele faz? O capacita a agir segundo o Espírito. Ainda em Romanos, vocês não precisam querer pegar a Sagrada Escritura, porque eu acabei nem avisando, mas oportunamente, depois, se vocês tiverem esse interesse, vocês podem pausar o vídeo, dar uma olhadinha no texto, ler. Eu estou com a minha aqui, eu estou acompanhando. Legal. Obrigado, Ana. Que bom. E olha que eu nem avisei, então estava bem pertinho, né? Que bom. Então, oportunamente, posso até pedir para ler, né, Edna? Estou brincando. Pode sim, pode. Eu coopero com o maior prazer. Legal. Então, Romanos 7, 18, 20. Então, diz o texto aqui. Então, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer, o bem, está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu que age, sim o pecado que habita em mim. Esse trecho forte, né? E quem pode nos libertar é somente Cristo. Quem pode... E aí vem esse conceito que parece uma tautologia, mas teologicamente faz todo sentido. Cristo vem para libertar a nossa liberdade, porque a nossa liberdade estava ferida pelo pecado de Adão. Nós éramos prisioneiros. Então, Cristo vem para nos libertar e agir segundo o Espírito. Esse Espírito está com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo que habita em nós. Então, o ser humano estava dividido. A salvação vem em Cristo para nos libertar. Depois, igualmente, a libertação da morte, que representa a privação de Deus, o afastamento dele. Então, a questão da morte é a consequência mais trágica do pecado para nós. Então, essa tríplice perspectiva, essa libertação da lei, do pecado e da morte, mostra com toda a largueza que Cristo nos libertou para a liberdade. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, pode curtir, pode compartilhar com seus amigos, seus conhecidos. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.